Fala pessoal, tudo certo? Hoje eu tô aqui para fazer um trabalho com esse carinha. O nome dele é Zé Pequeno. Ele é um pônei que foi meio que resgatado, assim. Ele foi encontrado numa situação meio de abandono. E aí o proprietário fez uma proposta, comprou ele baratinho, trouxe ele para cá. Desde que ele chegou, ele apresenta um comportamento meio rebelde. Eu acho que isso é um pouco característico dos pôneis, porque eles são animais menores. No contexto do bando, eles têm noção de que eles precisam se posicionar de alguma forma, senão eles não vão ser respeitados, né? Senão não vai ter muita vez para eles. É natural dos cavalos essa discriminação entre eles, né? Entre os mais novos e os mais velhos. Então, os mais novos e os mais velhos, eles são afastados um pouco. Ele vem apresentando, então, para além dessa questão do pônei já ser um animalzinho um pouco mais quente, né? Porque ele tem esse ímpeto dele ter que se posicionar perante os demais. Esse pônei ele tem comportamentos que parecem muito de um animal que foi maltratado, que foi usada violência contra ele, né? A gente já observou que com mulheres ele aceita mais a aproximação de mulheres, então isso é muito comum também os animais associarem, né? E, enfim, já estou aqui fazendo um trabalho com ele de amance, né, de deixar ele mais tranquilo, vou ter que tentar encontrar esses traumas e mudar a forma como ele compreende, né, como ele tem essas memórias. Tô com bastante mosquito aqui, galera, então tá complicado. Então vamos lá. Aqui ele já está fazendo uma leitura, né? Tanto ele de mim quanto eu dele. Já dá para ver que ele sozinho não busca se aproximar, né? E o que eu vou fazer agora vai começar um trabalho de justamente definir essa configuração para ele, quem que é a hierarquia aqui. Lembrando que ele é um cavalinho inteiro ainda, ele é garanhão, né? Ele ainda não foi castrado. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou mostrar para ele que esse espaço aqui está no meu comando, né? Eu vou fazer isso direcionando ele para vários caminhos, né? Fazendo ele entender aonde eu quero que ele fique, né? Eu não preciso fazer isso vai ser de cavalo para cavalo, mas eu não preciso fazer isso de uma forma muito com muita energia. Eu posso fazer isso mais de boa, que nem é o caso dele aqui, ó. Ó, não preciso fazer muito gesto nem nada. Ele vai sozinho. O que eu quero que ele entenda aqui é que é bom ele ficar perto de mim. E não é tão bom assim se ele ficar longe de mim. Então, quando ele está longe, ele vai ter que estar se movimentando. Quando ele virar na minha direção, eu convido ele a chegar mais perto. Ó, então ele é bastante assustado, né? Ele tem alguma memória ruim assim com o comportamento humano. E eu tenho que passar a confiança para ele, né? Então o que eu estou tentando fazer aqui é me aproximar dele, tocar nele, não
não tô com cabresto, não tô com corda na mão nem nada. Quero que ele entenda que a minha aproximação aqui não representa um perigo. E esse é basicamente o trabalho do primeiro dia. Não preciso ir muito além disso, não. Eu só preciso despertar nele a curiosidade, a meu respeito e a tranquilidade também. Olha, já dei um passo na minha direção, sinalizou um pouco de curiosidade, um pouco de confiança também. E vai muito de eu conseguir transmitir a minha intenção para ele também, né? De eu querer mostrar para ele que aquilo que eu quero de forma objetiva e para ele ficar livre também desse trabalho aqui, né? Aí, ó. Então o cavalo muitas vezes ele tem o tempo dele e a gente tem que respeitar esse tempo para a gente ter os resultados. Basicamente, isso é você conseguir transmitir a tua intenção para o animal. Agora apareceu mais alguns cavalos ali. Uma égua, que possivelmente esteja no cio, inclusive. Bom, é normal que a atenção dele agora se disperse nos outros animais que estão aqui. E também é um momento bom de eu seguir fazendo esse trabalho. Hum, hum. Ok. Hum, hum. Então eu vou fazer, vou repetir o que eu tinha feito antes com ele agora. Basicamente eu convido ele a vir até mim, não é necessariamente. Ó, ele está com a atenção focada lá nos outros cavalos. Então o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma situação aqui dentro na qual a atenção dele foque em mim, né? Numa situação dessa eu posso colocar um pouco mais de energia, tá? Ó, aqui eu já obrigo ele a colocar a atenção um pouco em mim, apesar de ele estar o tempo inteiro olhando para lá. Ele tem que dividir a atenção dele. Isso. Ó, ele virou de frente para mim, eu dou uma aliviada para ele. Mas tá uns mosquitos aqui que tá complicado. Né? Vem, Zé. Vem. Vem, Zé.
É. Lembrando que esse trabalho aqui eu não faço com reforço positivo, né? Não faço com ração. É só a recompensa para ele é a tranquilidade, a paz de espírito, a confiança. É ele se sentir. Eu vou dando oportunidade para ele ter reações também, para ele tentar me dar uma mordida. Não vou punir ele por ele tentar fazer isso. Vai pra lá um pouquinho, vai. Ó, então a gente vê que com um pouquinho de trabalho aqui, e eu consigo comunicar para ele que eu estou no comando do movimento que ele está fazendo. Ó, então eu quero transmitir tranquilidade para ele, tá? Ó, percebi que ele está agitado. Isso, ó, eu vou convidando ele, ó, deixando ele manifestar as intenções dele também. Veja agora. Então a ideia é muito simples, é basicamente deixar o animal adquirir confiança, não ter pressa, não corromper esse processo dele, não criar uma tensão psicológica nele, né? O cuidado que eu tenho geralmente, que eu procuro ter, é sempre até mais assim no nível psicológico do que no nível físico, né? Porque o físico depois ele vai ser uma manifestação do psicológico. Então, o trauma ele tá muito mais na mente do que no corpo, né? Por mais que ele possa ser gerado através da violência, por exemplo, de fatores físicos, ele se instala e ele se manifesta por conta de uma configuração lá no psicológico. Então, fazer esse trabalho sem corromper com essa essência do animal, né, tem que ter mais paciência mesmo, né. E o que eu procuro encontrar é um olhar diferente que o animal manifesta, né. Então, eu prefiro terminar o trabalho, digamos assim, a sessão, o treino, vendo nos olhos do animal que ele está mais em paz, que ele está mais tranquilo, que ele está mais seguro de si mesmo, que ele está mais confiante, que ele está mais feliz, de certa forma, a partir daquela atividade. Que aquilo agregou alguma coisa para ele, que ele evoluiu, que ele conseguiu dar um passo além do seu próprio medo, né, do seu próprio trauma, da sua própria dor, da sua própria dificuldade. E é dessa forma que eu vejo que tem que ser para mim também. Então, basicamente, sim, como é que eu estabeleço
uma hierarquia para fazer o animal me seguir. Primeiro, ele tem que me ver como líder. E uma forma dele fazer isso é seguindo os meus comandos. Então, da mesma forma que ele vai e morde um cavalo para tirar o cavalo dali, eu tenho que fazer algo parecido com ele, só que eu não preciso usar a mesma linguagem que ele usa, porque entre os animais, a violência, digamos assim, ela é uma linguagem de comunicação. E a gente pode usar a violência, se quiser, para estabelecer comunicação, que é como se fosse pegar um atalho dentro da comunicação, é ir pelo caminho mais fácil, o caminho mais curto, também o caminho mais imediato e talvez o caminho que melhor comunique, de forma mais direta e pontual possível. Mas se a gente tem inteligência e a gente é capaz de fazer diferente, eu acho que a gente tem que buscar formas de fazer para além disso, né? Porque a gente não vai se comunicar com os nossos filhos, né, com as crianças, através da violência, então a gente também não pode reproduzir isso nos animais. Outra questão é o que eu estava falando um pouco antes, que é o fator psicológico, né? Não posso forçar o animal para ele entrar ao ponto dele entrar no nível de estresse, de medo, de fuga, né? Eu tenho que manter esse estado dele de alerta e de curiosidade a meu respeito. E ele tem que ter uma curiosidade investigativa, então ele tem que querer me morder. Ó, ele vem, eu faço o que vou deixar ele chegar e aí eu tiro. Porque aí, isso também é uma linguagem de comunicação entre eles. Se eu for chegar nele, ele não vai deixar eu chegar com tudo. Então, se ele manifestar o interesse de chegar em mim, eu tenho que me comportar também como se eu fosse a liderança da nossa hierarquia, né? Eu tenho que colocar limites nele, né? Ó, em nenhum momento eu preciso bater no animal ou coibir ele de alguma forma porque ele tentou me morder aqui, por exemplo. Entende? Ó, você vê que quando eu tento aproximar a mão aqui mais do dorso aqui, do peito dele, ele quer morder, ó. Aqui na cabeça ele até deixa eu passar a mão, ó. Ó. Então eu não preciso punir ele por isso. Esse comportamento, naturalmente, ele vai perder a partir do momento que ele for se familiarizando comigo, tendo mais segurança em mim, ele não vai ter por que fazer isso, né? Isso é um leve comportamento de insegurança. Eu não estou aqui querendo que ele manifeste todo o medo que ele tem contido nele. Se eu começar a ter mais energia, ele vai manifestar muita energia também. Eu já conheço esse animal, ó. Eu sei que ele se assusta muito com qualquer coisa. Se eu tentar começar a conter ele, ele vai lutar contra mim e é capaz de ele até quebrar esse redondel aqui. Então, o trabalho que eu estou aqui querendo fazer com ele é mais lento, é mais sensível. Bom, basicamente o que eu mais quero dele é que ele aprenda que pode confiar. Ó, tentou me dar uma beliscadinha. Um pouco pode ser curiosidade, um pouco pode ser medo, um pouco pode querer ser ele colocando hierarquia em cima de mim.
Então assim, ó, eu até posso usar fatores físicos, que nem eu fiz agora, eu peguei pelo chanfro dele e segurei, para comunicar. Mas vocês viram que foi uma comunicação que não gerou nenhum estresse psicológico nele, ó, tanto que ele está aqui, ó. Entende? Eu comuniquei a partir de um ponto que ele já estava me permitindo fazer acesso, ó, ele me permite, ó, inclusive dar uma mexer um pouco com a cabeça dele aqui, ó, tá? Então, ó, eu tenho que me colocar muitas vezes de uma forma mais vulnerável para ele, se eu quero pedir para que depois ele também seja vulnerável para comigo. Oh, 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 oh. Então aqui, um pouquinho mais de energia ali, né? Uh, o que que isso acaba comunicando esses momentos, por mais que no final ele tenha escapado, tá? Sempre que você tem um momento no qual você está colocando mais energia e depois você abaixa essa energia e tá tudo bem para o animal, ele vê que aquilo ali foi só um contato que não representou nenhuma ameaça verdadeira, isso também estabelece confiança e eu digo que até acelera muito esse processo da confiança, porque é uma comunicação na qual eles entendem mais, uma comunicação que já é mais familiar para eles. Eles fazem comportamentos parecidos assim entre a manada, de um correr atrás do outro, se darem coice, se pegarem. E, enfim, isso não afeta as relações sociais deles, pelo contrário, só estabelece mais as posições, né? E eles também passam a se sentir mais confiantes. Só que se você fizer isso causando um estresse mental, causando algo, mantendo a pressão para além do que é natural, tornando aquilo algo exaustivo ou violento fora da, do que ele aceita, digamos assim, como cavalo, você vai marcar já a mente dele com aquilo ali de forma traumática, tá? É, né? Também isso aqui que eu estou fazendo é pressão. Não parece, mas é pressão. Dá para ver que a atenção dele está desviada entre o que eu estou fazendo e o que os outros animais estão fazendo. Eu estou fazendo sinal sonoro aqui também. Então eu estou colocando pressão nele aqui.
Aqui. Não tem por que ter medo, cara. Não precisa ter medo. Hum, não precisa ter medo. É. Hum, seu vagabundo. Hum, eu não é um vagabundo. Eu não é um vagabundo. Hum, eu não é. É um vagabundo. É um vagabundo. É um vagabundinho você. É um vagabundinho. Não dá pra dar confiança, ó. Não dá pra dar confiança. Hum, hum. Então assim, ele tá tentando me morder aqui, dar umas beliscadas. Pode ser que numa dessa ele deu uma pegadinha meio forte. Mas eu vou mantendo aqui, ó, a cabeça dele sob controle. Também, é claro que tem que ter um pouco de experiência, né, com o cavalo para fazer qualquer tipo de manejo. Mas a partir de um tempo você começa a entender já a intenção dele, você começa já a antecipar os sinais e consegue prever uma mordida e evitar que isso aconteça. Tempo mudando para chuva. Vem cá, neguinho. É? Ó, não sei se a câmera tá pegando, mas já dá pra perceber que ele diminuiu as intenções de querer me morder aqui. É, é, fala um pouquinho. Ó, dá pra ver que essa região da cabeça dele, que é onde ele tem, que ele consegue se defender, né, que ele pode morder ou se esquivar, ele já desensibilizou bastante. Ó, ele já aceita, ele já não tem tanta intenção de ficar me mordendo. Ó, se eu tentar me aproximar aqui, ó, a intenção dele já é um pouco de virar a cabeça, querer me dar uma mordidinha. Ó, melhorou. Ó, diminuiu bastante a intenção de me morder, ó.
Não tá mais tentando fazer aquele movimento de me morder. Claro que assim, isso não corrige o cavalo definitivamente. Hoje, digamos, eu consigo chegar nisso. Amanhã eu tenho que começar esse trabalho todo de novo, porque ele vai ter esquecido isso que ele aprendeu. Então eu preciso repetir, repetir muitas vezes para ele começar a associar isso, né? Não quer dizer que porque hoje aqui, ó, ele não tá querendo me morder, ó. Mas não quer dizer que porque hoje eu cheguei nisso, amanhã ele vai se comportar dessa forma. Amanhã ele pode tentar me morder de novo. É basicamente isso, é o animal começar a entender que você não representa uma ameaça para ele, que você, só que isso tem um tempo para acontecer, e esse tempo não é no nosso tempo, é no tempo dele. De saber respeitar esse tempo é praticamente a melhor forma de você se comunicar com o animal sem criar nenhum trauma, sem criar nenhuma pressão psicológica nele, né? E você ter depois um animal que de fato está conectado contigo, né? Um animal que vai até te proteger numa situação de risco, um animal que não vai deixar você cair, que não vai querer te derrubar de cima dele, né? É um animal que entende que você tem respeito com ele, para que ele também te respeite. E aí, o pessoal que anda a cavalo, que conhece mais a cavalo, já deve ter sentido isso. Às vezes a gente tem a sensação que o animal está zelando por nós, que ele está cuidando da gente, né? Então, por exemplo, uma vez eu estava em cima de um cavalo, eu estava em pé em cima do cavalo. Na primeira vez que eu fiquei em pé, ele estranhou um pouco. Depois eu fiquei em pé de novo, ele entendeu o que estava acontecendo. Aconteceu uma cena próxima ali que os outros cavalos que estavam ao redor se exaltaram e ele fez sinal de que ele queria se exaltar, ao mesmo tempo ele sabia que eu estava em pé em cima dele e ele ficou contido no meio dos outros cavalos ali que estavam se assustando. Então, né, essa foi uma vez assim que deu para notar de forma bem prática mesmo, essa teoria de que o cavalo cuida de nós, mas eu já tive essa sensação muitas vezes andando a cavalo, né, com animais que nem eram bem domados, eram meio chucros, mas que com quem eu tinha uma relação de proximidade já, a gente tinha já uma conexão de manada, digamos assim, e eu conseguia sentir que o animal estava cuidando de mim, né? Quando eu montava, por mais que a égua não sabia o que era para fazer, ao mesmo tempo, era como se eu tivesse passando segurança para ela, para nós estar fazendo tudo aquilo ali, e eu sabia que ela não ia me deixar cair, que ela não ia ter um comportamento de pular e sair correndo como eu achava que ela poderia ter, né? E isso tem muita relação com esse trabalho, né? Ó, você viu que eu coloquei um pouco mais de intensidade, ele, opa, pera lá, né? Coloquei a mão um pouco mais pesada aqui, fiz uma pressãozinha um pouco mais forte, né? E... Mas olha, ele está muito mais entregue do que antes, né? E ele vai aprendendo a gostar também. Os animais gostam de carinho, só que eles não sabem a princípio o que o toque significa. Se aquele toque vai vir com uma garra afiada ou se vai ser um toque tranquilo, né? E essas outras regiões do corpo, virilha, são regiões mais sensíveis, barriga, né? Então é mais difícil tocar nessas regiões mesmo, né? E o melhor desse trabalho aqui que aqui no caso, por haver o redondel, eu tô podendo fazer com ele sem cabresto, né? Olha, ele me deu uma mordida agora bem aqui no meu peito. Eu dei um apertãozinho no pescoço dele, que é onde estava minha mão na hora, né? Mas o melhor, assim, para caso de mordida mesmo, se você quer uma forma mais direta de corrigir, que comunique, sem ser uma forma violenta, é simplesmente você deixar os dedos aqui, para que quando o animal fazer o movimento de vir com a cabeça, ele mesmo bata com a lateral da cabeça nos teus dedos assim, sabe? Ó. Então, ó, viu? É isso aqui, ó. Você vê que eu não cutuquei ele.
Eu vi a direção do movimento dele e só coloquei meu dedo no meio do caminho. Então, essa é uma forma bem efetiva de você corrigir isso aqui, ó. Mas se você não quiser, você não precisa corrigir a mordida. É o que eu falei, o cavalo naturalmente ele vai perdendo esse hábito. O que você não pode deixar acontecer é criar um trauma, uma situação emocional para ele que seja muito forte, na qual ele use disso e fazendo isso ele aprenda a sair daquela situação. Então, se ele morde através de uma situação que foi traumática e se o fato dele morder trouxe alívio para ele daquela situação, então ele vai começar a morder e aquilo vai se tornar um problema. Mas eu vejo que aqui também não é o caso. Claro, é um caso de autodefesa, né? Mas eu acho que a mordida nunca foi assim a solução para ele, para nada, né? É a forma como ele vem se manifestando. E eu acho que esse trabalho assim de acalmar ele vai também deixar ele calmo com os outros cavalos, porque esse que é o problema, né? Ele chegou, ele tem um temperamento assim meio safadinho, né? Na verdade ele é muito inteligente. Eu não quero também tirar esse comportamento dele, essa inteligência, essa sagacidade dele. Então eu tenho que fazer isso de uma forma respeitando o tempo dele, né? Respeitar a essência dele, a personalidade dele. E tirar o que eu tenho de melhor aqui do que ele tem para oferecer, né? Então, o fato dele ter muita energia e tudo, eu posso aproveitar isso para algo bom, né? Então, ó, como ele já está me permitindo o toque, ó, eu até contive ele, ele quis sair, eu puxei ele de volta. Ó, então, o movimento brusco ainda, ele, claro, ele vai ter reação. Isso é normal, assim, o cavalo demora muito tempo para ele se acostumar com movimentos bruscos, né? Por isso que eu estou fazendo todo o trabalho bem lento, bem devagar. Ó, agora ele mesmo manifestou interesse por uma sacola que está caída aqui. Eu vou pegar ela. Eu deixei aqui já para fazer isso. Ele mesmo manifestou interesse pela sacola, foi ali cheirar. Então eu vou aproveitar disso agora para... Então assim, todo mundo sabe que cavalo tem muito medo de sacola, né? E como é que eu vou fazer isso também sem ser uma situação traumática, né? Hoje em dia eu penso mais também na minha própria segurança, na segurança do animal. Então eu não quero muitas vezes criar uma situação de euforia para daí acalmar e ele confiar em mim. Eu acho que ele já pode confiar em mim e aprender bastante estando tranquilo, né? Então vocês veem que eu não fico fazendo nada muito mirabolante aqui no redondel, não fico colocando o animal para cansar, para dar várias voltas, eu já vou mais direto naquilo que eu quero com ele. E o objetivo é fazer ele se sentir bem, se sentir seguro, se sentir à vontade aqui também, né? Que eu vou pedir algumas coisas para ele, mas eu quero que ele se expresse livremente, né? Eu não tenho como fazer uma leitura de um cavalo que está contido. Então, ó, não vou forçar a aproximação dessa sacola, vou fazer de uma forma muito parecida como eu fiz comigo mesmo, mas agora, em vez de ser eu, é a sacola, ó. Então você vê que a sacola, ó, se eu der uma mexidinha um pouco mais um pouco mais forte aqui na sacola, ele já manifesta medo, né? Mas ao mesmo tempo ele está manifestando curiosidade em relação a isso. Lembrando que é o que eu digo, o cavalo tem o tempo dele.
Muitas vezes, para ele se sentir seguro, ele tem que fazer uma leitura do ambiente. Ele faz outras leituras que a gente não tem como medir aqui, não tem como ter uma métrica do que é necessário para o animal se sentir seguro, né? Mas ó, ele tem o tempo dele. Ele vai ficando mais confiante de si mesmo. Ele vai encontrando o caminho para desvendar os mistérios, ó. Então, assim, eu estou apresentando essa sacola de uma forma muito leve. Eu não preciso apresentar isso de uma forma também traumática para o animal, que depois eu vou ter que trabalhar aquilo de novo várias vezes, porque a primeira vez não foi bem trabalhada, entende? Então, né, uma frase super comum, né, no ditado popular, que você só tem uma chance de causar uma boa primeira impressão, né? Então, eu tentei fazer isso através de mim, eu causar uma boa primeira impressão, e agora eu estou dando essa oportunidade para ele, né, dele ter uma boa primeira impressão a respeito dessa sacola, né? Se ele tiver uma boa primeira impressão, a segunda já vai ser melhor, né? Se eu, pelo contrário, colocar muita energia aqui, fazer ele ficar correndo e se assustando da sacola até ele se render, na segunda vez provavelmente vai ser problemático ainda, entende? Então, ó, eu tô deixando ele ir pelo tempo dele. Ele já me mostrou qual que é o caminho. Ó, morder. Ele quer morder as coisas, que ele tem curiosidade, ó. Então aqui, ó, ele mesmo tá me mostrando que essas mordidinhas que ele estava tentando me dar antes é pura curiosidade. Porque ele fez a mesma coisa em relação à sacola. É uma investigação que ele está fazendo. Então é aquilo que eu falei, eu não preciso punir o cavalo por ele estar me dando umas mordiscadinhas, né? Tanto que ele vai parar de fazer isso. Então agora eu associo, ó, o meu toque já passa um pouco de credibilidade para ele, né? Porque eu já encostei nele antes, tá? E agora eu tenho que associar isso com a sacola, né? Ó. Então eu vou devagarzinho, ó, encostando nele, ó. Ele quer me morder, mas não é porque ele quer me morder, é porque ele quer me afastar, na verdade. Ele quer tá dizendo tipo assim, ô, o que você tá fazendo aí? Para com isso, né? Então, ó, agora ele tentou me dar uma mordiscadinha porque eu já fui um pouco mais além, ó. Já tô tentando encostar a sacola nele, ó, né? Então ele, normal, ele quer se defender disso. Ele não sabe o que que é, ele vê isso como uma ameaça, né? Então eu não preciso colocar a sacola na ponta da varinha e ficar aqui mexendo, fazer essa dessensibilização clássica. Eu posso fazer uma dessensibilização que esteja uma relação aqui comigo, com o meu corpo. Você vê, o cavalo não está nem usando cabresto, né? Eu não preciso criar uma situação de estresse que me coloque em perigo para eu ter que amarrar o cavalo e fazer cabresto. Não, é simplesmente eu respeitar o tempo dele, né, em relação à forma como ele vai descobrindo o mundo, vai descobrindo a si mesmo, o que eu estou querendo, a minha intenção, né? Ele vai podendo fazer uma leitura disso tudo e ficando tranquilo, né? Ó, calma, ó. Então eu tô aqui, ó, para passar a confiança para ele que às vezes ele perde em algum sentido, né? Então eu vou movimentar ele um pouco agora de novo, ó, para ele lembrar que eu tô no comando da situação, tá? E que eu sei, digamos assim, que eu tô controlando aqui, né? Então aqui ele pode ficar tranquilo, ele pode me respeitar, eu vou respeitar ele, tá? Eu não vou machucar ele, tá? Ó, quando o cavalo tá querendo morder, eu posso deixar o cotovelo aqui também, ó. Ó. E aí se ele, ó, viu? Ele tentou virar a cabeça para me morder, mas meu cotovelo estava ali. Então assim, não fui eu que agredi ele que bateu contra o meu cotovelo. Então ele começa esse tipo de correção física
eu acho até interessante de se fazer, tá? Acelera muito esse processo, esse trabalho, porque corrige um pouco também esse ímpeto do animal, né? Então aqui, ó, eu tô com a sacola aqui, ó. Ó, encostei um pouco a sacola nele, ó. Ó. Ó, ele quis morder, eu deixei ele morder a sacola. Ah, não representa nada, cara, só uma sacola, ó. Quer morder a sacola? Hã? Quer morder a sacola, você? O que você quer? Hum? É o fato de eu trazer essa sacola aqui junto comigo, claro, vem deixando ele muito mais desconfiado do que ele já estava antes, né? Porque é um fator novo. Ele não sabe, ele pensa, eu posso usar aquilo contra ele, né? Então é legal também agora, um pouco de longe, eu apresentar a sacola assim, ó, sem causar aquele estresse de estar fazendo isso de perto. Porque aí eu estou mostrando para ele que não é uma ameaça, que é algo que eu manipulo, que eu desvendo, que ele não, que isso aqui não tem vida própria, digamos assim, né? Ó, seu safadinho. Você é um safadinho mesmo. Hum? É um safadinho. É um safadinho. 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 O que você quer, cara? Cara chato, não me deixa em paz. Hum? Ó, vou largar a sacola para ver se ele se acalma mais.
Bom, o trabalho de hoje com ele é basicamente esse, tá? Não tem por que eu ir muito além disso, né? Eu já avancei bastante aqui na aproximação. Ó. Só tenho que trabalhar um pouco agora a correção dessas mordidas aí, também na próxima sessão. Você quer melhorar a relação com o seu cavalo, ter um cavalo mais confiante, estar mais seguro de si mesmo, ter o cavalo também mais seguro de si mesmo, ter uma equitação mais equilibrada, mais harmoniosa, tirar mais proveito e mais resultado do teu cavalo, sem corromper com a mente dele, sem causar estresse psicológico. Eu te ensino a como fazer essa leitura do que ele está precisando, de como ele está se sentindo, para que você saiba como adaptar o teu treino para diferentes situações. Eu não tenho um método pronto para cada cavalo. O que eu te ensino é saber interpretar os sinais que o cavalo está dando e saber se comunicar com ele de uma forma que ele entenda também. O link está aí na descrição do vídeo. É um e-book que você pode estar adquirindo na Hotmart. Ele é baratinho, você vai estar ajudando muito aqui esse projeto. E você vai aprender também lá, eu te garanto que vai ter informações lá que você não viu ninguém ainda falar sobre isso. Então, se gostou, curte, compartilha, comenta, deixa aí alguma dica, o que você quer ver no próximo vídeo, traz a situação de um cavalo que você tenha, que não está sabendo como lidar, que a gente pode também estar conversando sobre isso aí.